Olá pessoal, boa noite. Professor Fernando de Física aqui do cursinho Triali Concursos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Vamos fazer a solução da prova de 2023, né? Foi aplicada em setembro de 2023 e a gente está aqui com o modelo C. Tudo bem, pessoal? Então, essa primeira questão, questão 21, é uma questão sobre o assunto de vetores. Você também pode pensar que é sobre força resultante, mas força é uma grandeza vetorial, então assunto de vetores, tá? Então, a questão diz assim: dois pescadores e um aprendiz estão puxando um barco pelo ponto O ao longo de um canal retilíneo localizado em uma região horizontal plana. Os dois pescadores e o aprendiz puxam um barco com forças de módulo F1, F2 e F3, respectivamente, cujos módulos e direções de F1 e F2 são indicados no desenho. Todas as forças e o canal estão no mesmo plano horizontal. A intensidade da menor força F3, que o aprendiz deve exercer sobre o barco para mantê-lo em uma direção paralela às margens, é... Pessoal, quando o exercício fala que a gente quer manter o barco paralelo às margens, a gente basicamente está dizendo que a componente vertical, a resultante vertical dessas forças deve ser nula, tá? Aí só vai sobrar componentes horizontais, tá? Então eu vou traduzir aqui esse desenho para outra figura. A gente tem, né, a força F1, que é uma força diagonal para cá, que faz um ângulo com a... Vou aumentar aqui o traço. Pronto. Faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Aí. Ela é uma força que faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. E a F1 tem módulo de 400 newtons. Tá? Já a força F2 está nessa direção aqui, conforme nossa figura original, fazendo um ângulo ali de 30 graus com a horizontal, certo? E aí a gente deve ter uma terceira força, né? A princípio a gente não sabe para onde, né? Essa força F2 vale 320 newtons, de tal maneira que a resultante dessas forças deve ser zero na componente vertical, tá? Pessoal, a gente vai fazer decomposição vetorial aqui, né? O clássico, se eu chamar esse vetor de F1, esse daqui seria o F1y, que vai ser, olha, essa componente está sem o ângulo, ela é seno. Então vai ser o vetor original vezes o seno de 60. Da mesma maneira, a gente faz aqui a componente F2y, que também é essa componente está sem o ângulo. Então a F2y vai ser o vetor original 320 vezes o seno de 30. Tá? Pessoal, fazendo essa continha, 400 vezes seno de 60, raiz de 3 sobre 2 vai dar 200 raiz de 3. Tá? E aqui embaixo vai dar 320 vezes seno de 30, seno de 30 é meio, 320 vezes meio, 160. Tá? Tudo bem? Então, isso aí seria a nossa decomposição dessas duas forças. Então, vou traduzir aqui de novo. A gente vai ter aqui, ó, 200 raiz de 3 e para baixo teremos 160. Aí aqui fica claro, né? 200 raiz de 3 é 1.7 aproximadamente, então vai dar ali perto de 340. Essa componente vermelha é maior do que a componente preta. Então, o outro vetor, tá? A força F3 deve estar para baixo, vamos chamá-la de X, né? E se eu somar todas essas componentes, isso tem que dar igual a zero. Então, a gente teria algo do tipo assim, né? Ó. Ou eu posso pensar assim, né, gente? Ó, a componente para baixo deve ser igual à componente para cima, de tal maneira que a resultante na vertical seja zero. Então, aí a gente tira esse resultado aqui, né? E colocando o 10 em evidência, vai ficar 20 raiz de 3 menos 16, tá? E aí a gente vê aí que fica a alternativa C nessa questãozinha da SpaceX de 2023.